Nós vamos dar início a uma série de estudos a partir de agora, falando de uma área prática da vida cristã, que é o trabalhar em equipe. O trabalho em equipe entre homens e mulheres. Amém? Às vezes, quando olhamos assim, parece ser um assunto simples e fácil. Talvez para o Ocidente até seja, mas ainda existem inúmeros países onde a mulher não tem direito de se manifestar. E nós vamos ver na luz da palavra que não foi isso que o Senhor planejou para esta equipe, que é o homem e a mulher. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos no capítulo 1 e depois no capítulo 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Feche os seus olhos, faça uma oraçãozinha rápida e objetiva. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá entendimento daquilo que o Senhor tem para hoje. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar mais uma vez e agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa. Todas as vezes que adentramos por aquela porta, chegamos aqui com o nosso coração cheios de expectativas santas da tua parte, esperando que o Senhor opere milagres e faça maravilhas no nosso meio, como o Senhor tem feito até aqui. Meu Deus, muito obrigado pela igreja do Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada vida que aqui congrega. E nesta manhã nós queremos te pedir, ó Espírito Santo de Deus, aquele que é o nosso capacitador, nos dê inteligência, nos dê entendimento, fala conosco, ministra no nosso coração. E eu em particular te peço, Senhor, misericórdia, me ajuda, meu Deus, nesta tarefa. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, logo aqui, como eu disse, nós vamos estar estudando uma série de estudos falando sobre esse trabalho em equipe, o quão é importante nós conseguirmos atuar lado a lado, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho secular, seja na escola, né? Aonde nós estivermos, nós deveremos ser capazes de usufruir e compartilhar esta parceria, apesar de ainda haver alguma mentalidade
que a mulher é inferior, ou que a mulher não seja capaz, talvez de uma forma muito assim, mais escondida, né? Muitos homens talvez até pensem assim, algumas igrejas pensem assim, que há uma limitação ainda para a atuação da mulher, mas a palavra de Deus nos mostra outra coisa. A palavra de Deus nos chama a atenção para outra situação. E pensando nesse trabalho em equipe, me veio em mente esse versículo em Provérbios 27, 17. Eu amo esse versículo. Como ferro amola, né? Outro ferro afia outro ferro, assim faz o homem ao seu amigo, assim faz a esposa ao seu marido, assim faz o marido à sua esposa, assim faz os irmãos, né, de sangue aos irmãos. Irmãos, não é desafiador o convívio? Em família? É desafiador. É desafiador viver debaixo de um mesmo teto com uma pessoa que tem uma história de vida completamente diferente da minha. É desafiador, mas isso existe e foi pensado desta forma para afiar você e me afiar, para que possamos ficar melhores na nossa espada, na nossa capacidade, cada dia melhores. Já pensou se casássemos, vou falar de casamento um pouquinho, se casássemos com alguém igualzinho a nós? Vou falar de mim. Se eu me casasse com alguém igualzinho a mim, nós não estaríamos casados. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele preparou, Ele idealizou o lar para que nele nós nos tornássemos pessoas melhores. Amém? Então, partindo desse princípio, nós vamos ver hoje o método de trabalho de Deus. Nós vamos ver como que Deus trabalha. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus nos mostra um Deus que normalmente trabalha em equipe. Normalmente Ele trabalha em equipe. Quando olhamos lá no livro de 1 Crônicas, Deus tinha estabelecido que toda geração de Arão seriam os sacerdotes da casa do Senhor. Nesse momento aqui, Davi reinando, 1 Crônicas capítulo 24, esse número de homens era enorme, os descendentes de Arão. Já havia crescido muito. Davi vem e organiza os sacerdotes em quê? Em equipes. Ele forma equipes para que elas pudessem trabalhar de uma maneira mais eficiente, cada uma no seu turno. A Bíblia nos fala que no versículo 3 do capítulo 24, Davi consultou Zadok, que representava o clã de Eleazar, e Aimeleque, que representava o clã de Itamar, todos descendentes de Arão. Depois dividiu os descendentes de Arão em grupos para poderem servir rotativamente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus lá no capítulo 3 de Mateus, fazendo o quê? Separando para si 12 homens, para que viessem trabalhar com ele, para que fossem auxiliados por ele e auxiliá-los também na divulgação do Evangelho, para anunciar o Evangelho. Jesus, meus irmãos, é o nosso maior exemplo. Em tudo, Ele é o nosso maior exemplo. E aqui, Ele dá um exemplo ainda maior, porque Ele veio ao mundo e não escolheu fazer a obra sozinho. Pelo contrário, Ele escolheu chamar para si um número de homens que andassem ali, lado a lado com Ele. Ninguém foi chamado para andar sozinho
E ninguém foi chamado para fazer a obra de Deus sozinho. Você entende isso? Por isso a igreja. Por isso o corpo de Cristo. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Unidos, fazemos mais. Sozinho, nós podemos andar até 1 milha, mas junto nós vamos muito mais longe. Você concorda comigo? Este é o princípio de ação de Deus. Jesus pacientemente treinou aqueles homens, ajudou aqueles homens a crescer, a caminhar. E eu quero abrir aqui um parênteses para falar da nossa igreja. Ontem eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo o quanto cresceu aqui, quanto aprendeu aqui, o quanto amadureceu aqui. Isso é maravilhoso. Eu quero te dizer nessa manhã, meus irmãos, aonde o Senhor te plantou, crie raízes, cresça, seja uma árvore frutífera, para a honra e glória do nome do Senhor. Não fique rolando como pedra. Minha avó dizia que pedra que rola não cria limo. Vocês conhecem esse ditado? Isso é lá da época da minha avó. Mas é a verdade, é um princípio, não é? Jesus, ele foi trabalhando e ajudando estes homens. Mais adiante, quando vamos ver lá no capítulo de Lucas, no capítulo 10 de Lucas, Jesus vai enviar 70 discípulos. E esses 70 discípulos, ele diz para eles assim: cada um vai para um canto? Não. Vocês vão em dupla. Vocês vão de 2 em 2. E ele dá instruções específicas como eles iriam proceder, aonde eles entrassem e aonde eles saíssem. É dado a eles uma missão. Quando eu olho para esse envio dos 70 discípulos, me vem logo à mente Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Salomão vai dizer o que para nós ali? Não é bom, né? Melhor é serem 2 do que ser 1. Por que é melhor ser 2 do que ser 1? Porque se um cair, o outro vem e levanta. Se um desanimar, o outro vem e diz, continua. Se um disser, eu não dou conta, o outro, não, eu te ajudo. Eu te auxilio. Na nossa caminhada cristã também tem que ser assim. Nós temos que ter amizade dentro da igreja, com o qual a gente possa compartilhar, com o qual a gente pode dizer assim: me ajuda, eu não estou dando conta, eu estou desanimado, ore por mim. Não pense, meus irmãos, que a caminhada cristã é sozinha, porque não é. O Senhor nos chamou para trabalhar em equipe. E quando eu olho para Paulo, quem foi Paulo? A vida de Paulo me chama muita atenção, porque quando eu olho para Paulo, vem um nome à minha mente sempre quando vou estudar a vida de Paulo. Vem o nome de Barnabé. Barnabé foi quem se lembrou de Paulo. Barnabé foi quem buscou Paulo. Barnabé foi quem apresentou Paulo aos outros apóstolos. Barnabé validou Paulo. Ele chegou e falou: não, o que ele está dizendo é verdade. Barnabé caminhou com Paulo. Paulo não começou sozinho. A primeira viagem missionária de Paulo foi com quem? Com Barnabé e João Marcos. João Marcos não deu conta dessa viagem por muito tempo. No meio do caminho ele desistiu. Mas lá na frente, Paulo manda chamá-lo novamente. Lá na frente, quando ele estava mais maduro, Paulo vai dizer: manda para mim João Marcos, porque ele é precioso para mim. Na sua segunda viagem missionária, lá em Atos 16, ele leva quem com ele? Leva Timóteo, leva Silas, leva Lucas. Esses homens estavam ali assessorando Paulo,
ajudando Paulo, até indo para a cadeia com Paulo. Paulo sozinho não teria feito a metade do que ele fez. Ele não teria conseguido. Teria sido muito. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o valor de trabalhar em equipe, o valor que há em estarmos juntos, o valor que há em fazermos juntos a obra do Senhor. Até Deus escolheu trabalhar em equipe, até Deus escolheu a igreja para cooperar com Ele. É isso que a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus nós somos o quê? Cooperadores. Olha que papel importante esse que você desempenha. Você é cooperador de Deus na obra do Senhor. E Ele escolheu assim. E esse papel e essa cooperação, ela vai atingir seu ponto máximo quando estivermos na glória. Quando do lado do Cordeiro, a sua noiva, que é a igreja, atuar eternamente. Você não está aqui por acaso, você não está aqui só para cumprir uma tabela, você não está aqui só porque você gosta das pessoas que se encontram aqui. Você está aqui porque o Senhor te colocou aqui. Então deixe as suas raízes crescerem, deixe os seus galhos darem frutos, frutifique na obra. Nunca pense assim, mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Cada um de nós sabe fazer alguma coisa. Cada um. Se prontifique, se coloque na posição de agir, de servir. Se prontifique. O que eu posso fazer? O que tem para eu fazer? É assim que o Senhor deseja trabalhar conosco. E quando nós olhamos para a obra da criação de Deus, nós entendemos que a criação, Deus criou cada uma criatura, Ele formou um ambiente para que essa criatura estivesse e atuasse. Quando nós olhamos, nós vemos os papéis muito bem definidos em todos os reinos, seja animal, seja vegetal e no humano também. Ele especificou para nós princípios, ele especificou para o homem e para a mulher um padrão de relacionamento. Ele especificou para o homem e para a mulher um padrão de atuação, aonde nós iríamos atuar juntos, homem e mulher, lado a lado, criados para trabalhar em equipe, sem que nenhum se considere melhor ou pior. O mundo capitalista, ele quebrou, ele rompeu com o patriarcado, e ele foi abrindo, mercado de trabalho, e aonde homens e mulheres, cada um recebendo o seu salário. O que aconteceu nesse momento? Muitas mulheres não souberam lidar com isso. Começaram a ganhar mais e começaram a subjugar seus maridos, perdendo de vista o princípio de Deus para a mulher, como auxiliadora e cooperadora. Até hoje, no pleno século 21, isso são questões difíceis de serem administradas. Mas a palavra de Deus chama a mim e a você a sermos equilibrados. Como equipe, não existe isso, quem ganha mais e quem ganha menos. Como equipe, nós ganhamos. Como equipe, nós fazemos. Como equipe, nós somos responsáveis. Eu falo isso com muita propriedade porque, trabalhando já há tantos anos
com o Ministério de Mulheres, já ouvi de tudo um pouco. E esse papel não faz a mulher mais feliz, e muito menos o homem. Quando Deus fala que iria dar ao homem uma auxiliadora idônea, Ele não estava dizendo para o homem assim: olha, eu vou te dar uma propriedade, eu vou te dar um objeto. Não. Eu vou te dar algo valioso para te ajudar, para você cuidar e ela cuidar de você. Vocês juntos vão formar uma família e juntos vão fazer aquilo que a palavra de Deus pede a cada um de nós, quanto casais, para fazer. Deus definiu o lugar de cada criatura e definiu o lugar também do homem e da mulher nesta criação. Quando olhamos para o princípio da criação, hoje em dia, nós estamos vivendo talvez uma época do maior ressurgimento do ateísmo. Você acredita nisso? O ateísmo está em alta. E é interessante a gente ver e ouvir, os relatos. Principalmente nas universidades federais, é onde é uma grande bandeira, o evolucionismo. E quando você vai olhando para essa teoria de Charles Darwin, você vai vendo como isso tem contaminado até alguns cristãos liberais. Mas se você for olhar e achar, que não dá para acreditar em Gênesis como uma verdade, todo o resto é nulo. Se eu achar que a criação não é a historicidade da raça humana, se eu negar esse princípio bíblico, eu nego Jesus, eu nego a queda, eu nego o sacrifício de Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com os nossos filhos, que estão mais expostos a isso do que nunca, para que eles entendam perfeitamente que foi Deus que fez todas as coisas. E Ele, na sua infinita sabedoria, Ele deu até nome às estrelas. Cada uma delas Ele chama pelo nome. É isso que a palavra de Deus nos testifica no Salmo 147. O Senhor, Ele foi criando. Em Gênesis 2:1, Deus vai fazer o autor vai falar assim: olha, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Como eu gosto dessa palavra aqui. E todo o seu exército. Isso quer dizer o quê? Que Deus formou aquele grupo ali com uma potência, com uma finalidade. Eles não estão ali por acaso. Nada está ali por acaso. Tudo teve uma ordem sistemática para acontecer. O versículo que eu coloquei aí para vocês em Romanos 1:20, é um versículo que eu uso muito, quando alguém fala para mim assim: mas e se ninguém nunca falar de Jesus para ele? Olha o que a Bíblia vai dizer. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. De modo que esses homens são o quê? Inculpáveis. Ninguém tem desculpa. Alguma vez, indesculpáveis. Ninguém pode dizer assim: olha, mas ninguém nunca me falou. Quando olhamos para a criação, ela nos diz que há um Deus criador que controla todas as coisas. E aqui, para finalizar a criação, Deus vai parar e definir para criar o homem. E Ele
vai se unir, né? Ele vai fazer o homem à sua imagem e semelhança, para que este homem, diferente do resto da criação, tivesse comunhão com ele como nenhum outro ser criado. Com este homem, Deus queria relacionamento. Com esta criação, Deus queria desenvolver uma comunhão de relacionamento. Assim sendo, Ele coloca o homem com tarefas e papéis bem definidos, para que ele viesse ser como um vice-rei na terra. Ele iria dominar. Ele iria dominar todas as criaturas. Ele iria ter poder sobre todas as criaturas. E isso é lindo quando você vê um homem, quando ele adestra um animal, que aquele animal obedece a um comando. Até animais que você pensa que jamais seriam adestrados, você vê a autoridade do homem sendo exercida sobre aqueles animais. E assim foi colocando Deus este homem com domínio sobre as obras das tuas mãos, em cada parte, no céu, na água e na terra. Lá em Gênesis 1, 28, espero que você esteja com sua Bíblia aberta, a palavra de Deus nos diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aqui, nesse versículo, fica claro que a função era para quem? Para os dois. Para os dois. Esse versículo nós encontramos aí, logo no início, a palavra de Deus dizendo: Deus os abençoou e disse. Primeira coisa, frutificai, sede fecundos, né? Segunda coisa, multiplicai-vos. Terceira, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Eu olho para este versículo e este versículo deixa bem claro para mim que a bênção de Deus e a responsabilidade foi colocada sobre a vida do homem e da mulher. Não foi colocada sobre a vida só do homem. Este papel ele não tem como exercer sozinho. E ali, quando Deus, nós lemos lá no capítulo 2, a partir do versículo 18, quando Deus forma a mulher e entrega esta mulher ao homem, forma-se ali a primeira equipe, com funções específicas a serem feitas. Esta primeira equipe formada recebeu orientações específicas da parte de Deus. Irmãos, o que é equipe? O que é uma equipe? Aposto que os meninos vão pensar, time de futebol. Mas equipe são duas ou mais pessoas funcionando, trabalhando, dedicando a uma mesma realização. Isso é uma equipe. Quando um homem e uma mulher se casam, eles se unem ali para realizar, para conquistar, para formar uma família. E uma família cristã, ela só não acolhe fisicamente os filhos. Ela tem uma responsabilidade de acolhê-los espiritualmente e emocionalmente, para que eles sejam seres humanos adultos saudáveis. Por que você acha que o divórcio está tão em alta no nosso tempo? Porque as pessoas estão intolerantes? Porque as pessoas estão muito ocupadas? Porque as pessoas estão muito egoístas? Até pode ser alguns. Mas o divórcio está em alta, meu irmão,
Porque o inimigo da igreja, ele conhece, ele sabe do poder que há na família. E ele sabe que a igreja de amanhã são os nossos filhos. E uma família desestruturada não é coisa simples para vencer e romper os problemas que se instalam. Por isso, não se deixe enganar. E eu não estou falando aqui que a mulher tem que tolerar os abusos, não. Eu estou falando aqui de lar saudável. Eu estou falando aqui de um casal que juntos entenderam o papel um do outro. Eu estou falando aqui de uma família que verdadeiramente levanta a bandeira do Evangelho, compromissada com os princípios bíblicos. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre esta equipe que está sendo falado hoje, nesta manhã. E quando eu parto desse princípio, desse ministério familiar, que é o ministério mais importante na vida do homem e da mulher, porque não adianta você lá fora ser um crente exemplar, ser um homem bem aceito, onde as pessoas falam bem de você, e dentro da sua casa você ser um péssimo exemplo. Não adianta lá fora você ser uma mulher amorosa, você ser uma mulher comprometida, e dentro da sua casa você ser um péssimo exemplo. Nós estamos falando de vida equilibrada, de vida comprometida com os princípios da palavra de Deus. E aqui, quando Deus estabelece essa primeira equipe, Ele vai estabelecer com ela as orientações às quais elas deveriam proceder, deveriam fazer parte desse trabalho. A primeira delas é: homem e mulher se completariam. Não seria cada um por si. Se completariam de que forma? Para cumprir os propósitos de Deus. 1 Coríntios 11:11 nos diz assim: todavia nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Homem e mulher unidos por Deus foram feitos para serem unidos por amor. Por amor. Para se completarem e se ajudarem. Ele designou cada um papel. A cada um Ele deu a esse papel. E nessa parceria não existe superior. E nem muito menos inferior. Deus designou para esta parceria que eles seriam diferentes, sim, mas unidos por Deus. Nenhum relacionamento conjugal sobrevive se o Senhor não for o centro da vida deste casal. Você pode até conhecer algumas exceções, mas não é a regra. Um casal, para conseguir viver bem, feliz, ele precisa de ter Deus como centro da vida deles, unidos por Deus, entendendo quem é Deus na vida de cada um deles, trabalhando juntos, na plenitude do Espírito Santo, transbordando, demonstrando, a harmonia que há entre eles, aonde um diz sim, o outro também tem que dizer sim. Aonde um diz não, o outro também tem que dizer não. É interessante que a palavra que o Senhor usa em Gênesis 2:18, idônea, é a mesma palavra que vai aparecer lá no livro de Neemias, quando vai fazer referência aos grupos de cantores que ficavam na frente, que cantavam harmonicamente. Quando você fala de harmônico, na questão musical, você entende o quê? Cada um tocando o seu instrumento para que juntos saiam o som mais lindo possível. Para que juntos os outros sejam alcançados com aquela música que agrada aos ouvidos. Uma mulher idônea com o seu marido, trabalhando juntos, harmonicamente.
o testemunho de vida deles vão alcançar outros. E nós não estamos falando aqui de perfeição, né, meus irmãos? Porque perfeição só Jesus. Mas nós estamos falando aqui de um esforço, de uma dedicação de fazer melhor, de fazer o meu melhor, de fazer aquilo que eu posso para ajudar o outro, para ajudar o meu filho, para ajudar o meu esposo, para ajudar os meus netos, os meus sobrinhos. Isso sou eu que me coloco nesta posição, sou eu que escolho, sou eu que decido a fazer assim, sou eu que escolho ser luz que brilha. Muitos lugares nós entramos que a escuridão é muito densa, e eu não posso deixar essa escuridão apagar a minha luz. Aí que eu tenho que reluzir mais ainda. E nós vamos buscando de Deus essa capacitação dia a dia para fazer a diferença na vida dos nossos filhos, na vida do nosso companheiro, do nosso cônjuge, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos sobrinhos, na vida dos nossos pais. É interessante porque os nossos pais vão ficando mais velhos e você se torna conselheira deles. Você vai sendo aquela que vai guiando, vai dizendo, não é? Eu falo muito com a minha mãe: mãe, não faz assim não. Por que você não faz desse jeito? Por que você não faz assim? Fala dessa forma, vai ser melhor. Aí ela fala para mim assim, só entre nós: escreve para mim do jeito que eu tenho que falar. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Porque eu sei que hoje não me sinto tão velha assim, mas o meu filho também me dá esses toques. Meu filho também fala isso para mim: mãe, não fica legal você falar desse jeito. E a gente tem que estar com os ouvidos abertos para aprender todos os dias, para crescer espiritualmente todos os dias. Não há mais tempo para ser menino na fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Já deu, já não dá mais tempo para ficar brincando de ser criança na fé, ficar só no leitinho, não. Está na hora de se posicionar. E aqui, Deus fala comigo e com você nessa manhã. A mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança, para compartilhar o trabalho com o homem, para cumprir a tarefa. Adão e Eva receberam a bênção do Criador. Você, mulher, nesta manhã, entenda isso. Você foi abençoada por Deus para fazer e cumprir a missão que o Senhor colocou nas suas mãos. Muitas ficam se perguntando: eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim. Não. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, busque fazer com excelência, porque foi a você que Ele escolheu, foi a você que Ele chamou, foi a você que Ele deu nas suas mãos esta missão de ajudar, ser ajudadora. A palavra de Deus nos fala que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói. Eu, Jaqueline, por muito tempo questionei demais esse texto na Bíblia, na minha vida. Por que eu que tinha que ser a edificadora? É muita responsabilidade para mim. Por que eu? Por que não ele? E à medida que eu fui me aproximando mais do Senhor e eu fui entendendo o meu papel dentro da minha casa, eu fui entendendo o que o Senhor esperava de mim.
como uma mulher edificadora, como uma mulher idônea, como uma mulher auxiliadora. Eu fui entendendo cada função a qual eu deveria cumprir na vida do meu esposo, na vida da minha família, dentro da minha casa. E isso foi assim, libertador para mim, porque até então eu achava tudo um peso muito grande. E o dia que o Senhor me deu esse entendimento, eu vi o quanto eu era privilegiada, o quanto o Senhor havia me capacitado para ser esta mulher que Ele idealizou para que eu fosse. Amém? Esta mulher, o apóstolo Paulo, é interessante quando nós olhamos para os dias de hoje, me veio aqui à mente rapidinho, aconteceu comigo um episódio há pouco tempo, que antes da pandemia eu havia sido convidada para levar uma palavra em uma determinada igreja, e com a pandemia esse agendamento ficou suspenso e tudo. Quando começou a flexibilizar mais as coisas e tal, as mulheres responsáveis, né, pelo Ministério de Mulheres desta igreja, entraram em contato comigo no ano passado, e para confirmar uma data para esse início de ano e tal, e ficou estabelecida essa data, e à medida que o tempo foi aproximando, foram vindo as conversas, o tema que desejavam e tal, aquela coisa toda normal, né? Eu nunca havia ido lá, e enfim, faltando 3 dias para o evento acontecer, elas me enviaram pelo WhatsApp o convite, perguntando se eu aprovava, se estava tudo certinho, se eu concordava. Eu falei que sim, estava perfeito. Agradeci muito o carinho, a preocupação delas. Mas no outro dia eu recebi um outro telefonema. Uma pessoa falando comigo assim: pastor, a senhora tem um tempinho para conversar comigo? Eu falei: tenho. E quando eu atendi essa moça, ela começou a chorar. Era uma das que havia feito o convite, e falando comigo assim: pastora, o meu pastor pediu para desconvidar a senhora. E eu não sei o que fazer. Aí eu falei: não fica assim não, minha filha, o seu papel é obedecer o seu pastor. Mas o que aconteceu? Eu perguntei. Porque ele viu o cartaz ontem e viu na frente do nome da senhora pastora. E a igreja não reconhece pastora. E essa moça, ela chorava, tão sentida, porque eu imaginava 2 questões ali. Primeiro, a vergonha de desconvidar, e segundo, o que fazer, porque faltando 2 dias para um evento, né? Eu me senti no lugar dela, e eu imaginei a dor da alma dessa moça. Tentei confortá-la, consolá-la, orei com ela e tudo, e pronto, né? Passou. Na segunda-feira, ela me ligou perguntando se podia vir aqui para trazer um presente, o presente que elas haviam comprado, que era para mim. Então, assim, eu fiquei pensando naquele dia, depois daquele telefonema, e eu fiquei pensando assim: meu Deus, que situação triste, que limitação é essa, que dificuldade é essa, por que nomenclatura ainda tem esse peso? Ontem uma irmã aqui da igreja, que eu amo muito, chegou para mim e falou assim: ô Jaque, eu não consigo te chamar de pastor, eu só sei te chamar de Jaque. Tem problema eu te chamar de Jaque? Meus irmãos, lógico que não. O que é uma nomenclatura? Ela existe por uma ordem mesmo, que tem que ser estabelecida e tudo, mas não é isso que diz, não é isso que dita o nosso relacionar. E voltando ao assunto anterior, eu fiquei pensando na palavra que Paulo vai dar a Timóteo. Lá em 2 Timóteo, quando Paulo vai instruir Timóteo a confiar as palavras que ele havia ensinado a ele, né, aqueles que fossem capazes de ensinar. E eu fui a fundo nessa pesquisa.
Porque esse versículo, esse texto, é uma das bandeiras em que muitas religiões têm ainda, ou denominações, de que a mulher não tem esta autoridade. E quando eu olho para o original, no grego, quem é aluno da ETAD aí se manifesta? Eu falei que eu ia tirar onda no grego, nós estamos estudando o grego. Pensa na dificuldade. Mas eu não vou deixar passar batido. Fui estudar o original desta palavra. E o original que Paulo usa no grego, nós sabemos que Paulo era um exímio escritor, não sabemos? A escrita de Paulo não era aleatória, ele não fazia de qualquer jeito. A palavra que Paulo usa ali é antropos. Antropos significa ser humano. Antropologia estuda quem? O homem do sexo masculino? Não. Estuda a raça humana, estuda o ser humano. É esta palavra usada no original. E nós entendemos que a sociedade da época, daquela primeira tradução ali, foi estabelecendo este princípio, porque quando nós olhamos para a história, para o tempo de Jesus, o ministério de Jesus na terra, a mulher naquele tempo, ela era o quê, irmãos? Ela era valiosa? Não. Jesus veio mudar esse conceito. Jesus veio mudar esse tratamento. Vocês lembram daquele diálogo de Jesus com a samaritana? O que acontece quando os discípulos chegam e encontram Jesus conversando com aquela mulher? Há um espanto. Eles ficam espantados. Primeiro porque ele era judeu e ela samaritana. E segundo porque ela era mulher. O homem daquela época não se dirigia à palavra mulher. A mulher naquela época ela andava atrás do homem. Aí Jesus, como eu disse lá anteriormente, nosso maior exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai elevar a condição de mulher, da mulher. Ele vai ter diálogo com esta mulher. Ele vai conversar sobre salvação com esta mulher. Ele vai conversar sobre política com esta mulher. E quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, aquela multidão que caminhava com Jesus, quantas mulheres estavam ali? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o papel das mulheres na igreja primitiva. Então, meus irmãos, resumindo uma longa história, não é o nosso caso aqui, graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós ainda hoje vivemos ainda determinados preconceitos. A mulher, ela pode subir ao púlpito, pode pregar, a mulher pode ir na sala de aula, ela pode ensinar na escola bíblica dominical, a mulher pode ser uma juíza, a mulher pode ser uma doutora, ela pode ser uma advogada, ela pode ser uma doméstica, ela pode ser N coisas, mas ela não pode ter um título de pastora na frente do seu nome, porque alguns ainda acreditam que isso não é correto. Isso é para te fazer pensar. Porque às vezes não sabemos nem o que está acontecendo aí afora. E eu já disse algumas vezes anteriormente, o que diz o que você é não é o seu título, o que diz o que você é o seu fruto. Nós conhecemos uma árvore é pelo fruto. Quem não é pastor frutifica fruto de pastor? Não. Quem não é diácono frutifica fruto do diaconato? Não. Então ele é reconhecido como diácono, ele é reconhecido como pastor, ele é reconhecido como missionário e assim por diante pelo seu fruto. O título vem depois e não antes. Amém? Então as implicações desse fato pelo mundo afora, da cooperação homem e mulher, ela está aí. Ela está no mundo secular, nítida e clara.
mesmo que alguns levantem algumas bandeiras, reclamando de diferenças salariais e coisa e tal, mas está aí. A mulher, ela está atuando em todos os campos, e na igreja não é diferente. Aqui na nossa igreja, vou contar para vocês, o dia que eu fui apresentar meu currículo para o pastor, ele falou para mim assim: eu tenho orado por um pastor, por mais um pastor, não uma pastora. E aqui nós somos 3 pastoras e 2 pastores. E esse ministério, Deus tem capacitado o pastor Rimac a fazer essas mulheres a crescerem cada dia mais, seja na liderança da igreja. Quantas líderes nós temos aqui, mulheres na igreja? Mulheres que têm desempenhado um papel imprescindível, cada uma na sua área. Quanta coisa essa igreja tem feito, né? Graças ao entendimento que esse homem de Deus teve, de olhar e ver o valor de cada uma delas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor e por esse entendimento da obra ministerial do Senhor. Essa parceria, ela remonta desde o início da criação, não tem como nós negarmos isso. Então, nós precisamos entender que quando o pecado entra no mundo, ele deturpa este relacionamento. Por isso, essa dificuldade que há para muitos homens trabalharem com mulheres, não conseguem saber separar as coisas, não conseguem ter um comportamento adequado com o sexo oposto. Quantas de nós já passamos por situações em locais de trabalho que ninguém merece, por ser mulher? Porque esse homem não entendeu. Na família, a ordem foi dada para os 2. Há uma ordem divina para que os 2 juntos operassem e atuassem em prol daquela família. Na igreja, a mesma coisa. Quando a igreja entende que homem e mulher foram chamados para trabalhar juntos, a obra ganha muito mais, o reino se expande muito mais, é o papel de cada um ali sendo desempenhado, e o Senhor trazendo almas cada dia mais para esta igreja, sem restrição. Não, ali não pode, aqui não pode. Uma vez eu tive uma experiência, alguns de vocês sabem, eu morei nos Estados Unidos e minha mãe tinha um salão de beleza lá por muitos anos, e entrou uma moça. Logo pela vestimenta eu reconheci que ela era islâmica, e ela entrou no salão procurando um serviço para ser feito e tudo, e ali ela, ouvindo uma música que era hino, ela perguntou: que música agradável é essa e tal? E eu expliquei para ela que era um louvor, que nós éramos evangélicos e tudo e tal. E ela me fez uma pergunta muito pertinente que eu nunca esqueci. Ela me falou assim: o seu Deus, como ele vê a mulher? Como o seu Deus trata a mulher? Vocês conseguem perceber a dor nessa pergunta? O sofrimento nessa pergunta? E ali eu tive uma oportunidade única de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus, de falar aquilo que Jesus havia feito na minha vida e na vida de inúmeras mulheres que haviam registros dela na Bíblia. E foi um tempo assim muito bom de conversa. E todas as vezes que ela voltava, ela sempre tinha uma pergunta. Mas essa primeira pergunta eu nunca me esqueci: como o seu Deus trata a mulher? Sabe por quê? Porque até hoje, culturalmente, religiosamente, em muitos lugares, as mulheres ainda são tratadas de uma maneira muito inferior, sem direitos
e sem possibilidades, até de ir a uma escola, até de poder estudar, é tirado delas esse direito. Então, dito isto, né, que esta parceria é uma parceria para a vida, não só entre um casal, entre o marido e a mulher, mas é uma parceria, seja no trabalho da igreja, seja no seu trabalho secular, seja no seu dia a dia. Esta parceria, ela tem que ser frutífera. Sempre tenha isso em mente, ser frutífera. O que nós temos produzido para o reino? O que nós temos feito? O que tem agregado? O que tem feito diferença na nossa vida? Eu queria te convidar nesta manhã a parar para pensar, em quais equipes eu faço parte? Quais as equipes que eu pertenço, que eu estou integrada? Nessas equipes que eu estou integrado, eu tenho feito a minha parte? Eu tenho tido as atitudes adequadas para contribuir com o desempenho desta equipe? Ou eu tenho sido individualista e olhado só para as minhas questões? Olhado só para os meus problemas? Eu tenho aceitado ajuda? Eu tenho oferecido ajuda? Eu tenho me disponibilizado para o outro? O que eu tenho feito de bom para aprender e para ensinar na equipe a qual eu pertenço? Essa é algo para nós pensarmos. A palavra de Deus nos fala em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 14, que o corpo não é só um membro, mas muitos membros. E que cada um deles tem uma função específica. E que quando falta aquele membrozinho, por menor que ele seja, ele vai fazer falta. Tendo isso em mente, nós temos que ter bem claro que não importa qual é o papel que eu desempenho, o que importa é que eu desempenhe, que eu faça, que eu coopere, que eu colabore, que eu seja presente. Este é o papel. Às vezes na equipe, é só uma mãe e um filho. Qual é o meu papel nessa equipe? Eu estou desempenhando? Às vezes uma equipe é só o marido e a esposa, não tiveram filhos. Como eu tenho contribuído nesta equipe? O que eu tenho feito nesta equipe? Às vezes a equipe é só a avó e os netos. Qual tem sido o meu papel? Como eu tenho contribuído? Como eu tenho feito para que o corpo de Cristo se sobressaia? Que a obra do Senhor se sobressaia. O trabalho em equipe é a chave. Hoje, no mercado secular, é o que mais se fala. O que mais se fala hoje é sobre isso. Trabalho em equipe, desempenho. Estou errada, Aline? É o assunto do momento, não é? É o assunto do momento. Tem gente pagando caro para que alguém venha na sua empresa e consiga implantar ali uma organização para que aquela equipe consiga dar fruto, para que aquela equipe consiga encontrar a liga e trabalhar juntos. Tem gente pagando caro para isso. Mas nós, na igreja do Senhor, nós já descobrimos o caminho desse trabalhar em equipe, né? Jesus é o nosso líder, amém? E é Ele que nós vamos seguindo, direcionados por aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Eu quero te convidar a ficar de pé, a agradecer a Deus por este tempo aqui na casa do Senhor. Jaqueline, particularmente,
amo a escola bíblica dominical, o molde, né, da escola bíblica dominical, porque ela tem esse propósito de ensinar e falar ao nosso coração, nos chamar a atenção para princípios determinados por Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui nesta manhã, que esta palavra encontre um terreno fértil no seu coração, que você possa aplicar, que você possa entender os princípios que o Senhor estabeleceu para a sua vida familiar, para a sua vida profissional. Viu, meu irmão, minha irmã? Não quero que nenhuma das minhas irmãs saiam aqui dizendo para os seus maridos: olha, agora o negócio é diferente. Não, eu quero que você entenda, você é especial, e que o Senhor trabalhe no coração dos maridos, para que eles também entendam o quanto especial é esta mulher que você tem do seu lado, você que está casado. Ore a Deus todos os dias por ela, abençoe a vida dela, seja aquele que incentive, que ajude, que tome pela mão, né? Eu estou desanimada de ir para a igreja. Seja o líder espiritual na vida dela, você, marido. Não, nós vamos para a casa do Senhor, sim. Viu? Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã. Senhor, meu Deus, muito obrigada. Obrigado por este tempo que passamos aqui estudando a Tua palavra. Sabemos o quanto é precioso aos Teus olhos, meu Deus, a vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram e aqueles que nos ouvem pela internet. Meu Deus, completa esta palavra no coração dos meus irmãos. Aquilo que eu não consegui transmitir, que o Teu Santo Espírito venha trazer luz, venha trazer entendimento. Deus, nos ajude, Senhor, a sermos mulheres idôneas na Tua casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nos ajude, Senhor, a sermos maridos auxiliadores, homens que reconheçam o valor das suas esposas, das suas companheiras. Deus, abençoe a nossa igreja de uma maneira especial e sobrenatural. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nosso coração se alegra e somos gratos a Ti. Sê conosco no resto deste culto e no resto deste domingo. No nome de Jesus oramos. Amém.